contexto dessas palavras, aqui do capítulo 29, que é um trecho da carta do profeta Jeremias, direcionada às autoridades de Israel naqueles dias. O contexto dessas palavras nos mostra que o povo de Israel estava naqueles dias vivenciando ou vivendo dias de cativeiro na Babilônia. E este povo, irmãos, os anos estavam se passando, e este povo agora estava entregue ao desânimo. Muitos deles estavam agora no cativeiro da Babilônia sem esperança alguma. E aí que neste contexto Jeremias escreve essas palavras, que são palavras animadoras, palavras incentivadoras para este povo que de fato estava agora desanimado, sem esperança. É tanto que você for reparar no capítulo 8, no versículo 20, do mesmo profeta Jeremias, você vai encontrar uma frase que era rotineiramente pronunciada pelos judeus israelitas naqueles dias. Eles chegam a dizer que passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Passou o tempo da colheita, passou o verão, e a nossa situação se encontra da mesma forma. Trazendo isso, irmão, para as nossas vidas nessa noite, eu tenho visto que essa tem sido a realidade de muitas pessoas nesses dias. Pessoas essas que viveram todo este ano de 2024, mais um ano, irmãos, que se passa, e a impressão é que as coisas na vida permanecem da mesma forma. Muitas coisas não mudaram na vida de algumas pessoas. As coisas na vida dela permanecem da mesma forma do iniciar deste ano. As coisas não avançaram, não houve progresso espiritual na vida, na família, não houve salvação, não houve transformação. A impressão é que as coisas estão da mesma forma que iniciou-se o ano. Este povo estava distante agora da sua pátria, da sua nação. Este povo que agora foi arrancado da sua terra, levado à força para uma nação totalmente ímpia, pagã, entregue aos ídolos naqueles dias. E como eu disse, os anos estão se passando, e as coisas permanecem da mesma forma, as coisas não avançam, não mudam, não há progresso, meus irmãos e irmãs. Mas aí que entra essa parte dessa profecia do profeta Jeremias, a cada cativo na Babilônia naqueles dias. Deus, ele vem como que trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para aquele povo que estava desistido, sem esperança, sem vigor algum, desanimado, entregue ao cativeiro naqueles dias. E este versículo, irmãos, que nós vemos mais precisamente aqui, o versículo 11, nos fala acerca de que Deus, ele tem planos para essa nação. E não somente esse texto se aplica à nação do povo que estava cativo naqueles dias, mas também se aplica a cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero que você saiba de uma coisa, que Deus tem planos para você aqui nesta noite. Quero que você saiba que Deus tem planos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E este versículo, irmãos, nos lembra acerca desta realidade. Que realidade é? Deus tem planos, amada igreja. O que são planos? Planos são projetos de vida. Planos, irmãos, é um esboço, são desígnios de Deus, são ideias. Planos são objetivos, planos são propósito. Deus tem propósito para nós aqui, irmãos. Ainda no finalizar deste ano, Deus está dizendo: eu sei que planos tenho a vosso respeito.
É tanto que Jó vai dizer que os planos de Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar os planos do Senhor, irmãos e irmãs. Os planos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são planos maravilhosos, desenhados, irmãos, para cada vida, para cada um de nós. Deus tem propósito, Deus estabeleceu esses planos para com as nossas vidas, e o diabo não pode frustrar esses planos, o mundo não pode frustrar esses planos, as lutas que nós vivenciamos, irmãos, não podem frustrar os planos de Deus. Que planos são esses, meus irmãos, e como são esses planos? Esses planos, primeiramente, é repleto de paz, irmãos. Ele diz, são planos de paz, não é planos de guerra, não é planos de desavença, mas os planos que Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, são planos de paz, meus irmãos e irmãs. São planos perfeitos. Diz que são planos de paz e não são planos de mal. Deus não deseja o mal para os seus filhos. Deus não tem planos malignos para o seu povo. São planos de bênçãos que Deus tem para a sua vida. São objetivos de vitórias, meus irmãos. São objetivos de bênçãos, são desígnios, são ideias abençoadas que Deus tem sobre a nossa vida. Agora nós precisamos ter essa consciência acerca de Deus. Muitos acham, irmãos, que Deus está sempre zangado. Não, irmãos, Deus é um Deus de paz. Paulo vai dizer que o Deus de paz, Deus é o Deus de paz, irmãos. É um Deus de guerra, sim, mas a sua paz sobrepõe os momentos de guerra, os momentos de ira, os momentos de justiça. Ele diz que os planos, primeiramente, são planos de paz, não são planos de mal, irmãos. São planos de bênção, planos de paz, para vos dar o fim que esperais. O que você espera de Deus ainda no decorrer deste ano? Qual é a sua expectativa, qual é a sua esperança em relação a Deus? O que você espera de Deus no findar deste ano de 2024? Ele diz que para vos dar o fim que desejais ou que esperais. O que nós esperamos de Deus, irmãos? Aquele povo simplesmente esperava regressar para a sua terra de origem, para voltar para Jerusalém, para a sua terra, para a sua nação. E eu pergunto para cada um aqui nessa noite, o que você deseja de Deus? Qual é a sua expectativa em relação a Deus? Como são estes planos, irmãos? São planos de salvação para todos aqueles que creem. Como são estes planos, irmãos? São planos de vida abundante para aqueles que os seguem. Deus tem planos de salvação para nós. Deus tem planos de vida em abundância para nós. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão, o diabo, vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que planos são esses? São planos de bênção reservados para a sua vida, meus irmãos e irmãs. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Significa que nós já somos abençoados por Deus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: você já é um abençoado por Deus. Que bênçãos são essas, irmãos? São bênçãos que vai além da nossa compreensão humana, além da nossa imaginação humana. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo: mas como está escrito, irmã Gilvânia, aquilo que os olhos não viram, nem ouvido ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus tem reservado, tem preparado para aqueles que o amam, o Senhor. Alguém que ama a Deus, meus irmãos, aplaude o Senhor nesta noite.
a bênção sendo reservada para nós. Por isso, irmãos, que você não pode, de certa forma, se entregar aos anseios, às preocupações da sua vida, porque Deus já tem reservado bênçãos para nós. Em breve nós estaremos entrando em novo ano e está lá o nosso Deus, já com as bênçãos reservadas para nós. Mas isso, irmãos, é para quem serve a Deus, isso para quem é filho de Deus, isso é para quem é filho e filha de Deus, meus irmãos e irmãs. Enquanto o mundo aí fora vive essa falta de esperança, sem expectativa de melhoria, nós podemos crer que o nosso Deus já tem coisas reservadas para nós no ano que vem, e coisas abençoadoras. Os planos dele são planos de paz, são planos de vida, igreja, são planos de salvação, são planos, irmãos, que fogem da nossa cachola, da nossa limitação humana. Que planos são esses, irmãos? São planos de graça abundante para nos sustentar no decorrer da nossa caminhada, de tal forma que Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então os planos de Deus são planos de graça abundante sobre a sua vida, meu irmão Gilberto. Planos de graça abundante sobre a sua vida, irmã Maria. Planos de graça abundante, porque o nosso Deus, ele não é escasso na sua graça. Diz que a graça de Deus, ela é abundante, irmãos, e é isso que Deus tem reservado para as nossas vidas. Que planos são esses, igreja? São planos de perdão, porque nós falhamos, nós falharemos no decorrer da nossa vida, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Como são os planos de Deus, igreja? Já estou encerrando para a gente orar. São planos de paz, de vitória e de bênção. Paulo vai dizer: a paz de Deus, igreja, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa alma em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Diante disso, o que fazer para vivermos o plano de Deus? Precisamos, irmãos, então, submeter os nossos planos aos planos de Deus. O nosso problema, presta atenção, é que nós queremos viver o nosso plano. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus, ela vem do Senhor. Sendo assim, eu não quero viver os meus planos neste novo ano que está por vir. Eu quero viver os planos de Deus, porque os planos de Deus são planos de paz, são planos de vitória, são planos de bênção. Entenda isso, irmãos. Então tudo que nós precisamos fazer é pegar os nossos planos e submeter. Quem aqui está disposto a fazer isso? Você tem plano, você tem planejado. Por que nós precisamos fazer isso? Porque os nossos planos são incertos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora na nossa vida. Lembra no ano da pandemia, irmãos? Quantos planos foram traçados para o ano seguinte? Não foi assim? Tantos planos, os homens, governos, políticos fazendo planos, e aí de repente Deus permite que a pandemia, o coronavírus, viesse sobre todas as nações da terra, e todos os planos dos homens caíram por terra, porque o plano de Deus, irmãos, é que sobrevive. O plano de Deus, irmãos, está acima de todas as coisas. Eu sei que você tem plano para o ano que vem, então pega este plano e submeta aos planos de Deus. Ou então ora dessa forma: o Senhor está aqui, são aqui os meus planos, mas eu quero orar dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É assim, irmãos, entende? Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Que fazermos, irmãos, para vivermos os planos de Deus? Precisamos nos submeter a Deus em oração. Submeter a Deus em oração. Olha o que diz o versículo 12: então me invocareis. Ele diz: invocareis e passareis a orar a mim. O que é passareis a orar? Aqui denota, irmãos, um início e uma
continuidade. Aquele povo estava sem esperança. Aquele povo já não orava mais, irmã Ni. Aquele povo já não buscava mais a presença de Deus, irmã Gigi. Por isso que Deus está dizendo: vocês vão me invocar, vocês vão me chamar com intensidade. Vocês vão a partir de agora desenvolver um relacionamento de intimidade comigo, e vocês passareis a orar a mim. Entende isso? Isso é, cultive agora esta vida de oração, e ele diz: e eu vos ouvireis a partir de agora. Olha que promessa maravilhosa. Eu vos ouvirei. Deus está dizendo: eu vos ouvirei, eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, ainda diz o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Isso é, Deus a partir de agora vai estar acessível, irmãos. Amém. Deus está dizendo: vocês vão buscar e vocês vão me encontrar, porque a partir de agora eu vou estar acessível a vocês. Não haverá impedimento ou bloqueio na vida de oração. Já vi aquele ditado que a oração que parece que não passa do teto, com Deus não tem isso, irmãos. Toda oração chega até Deus. Agora, uma coisa é chegar até Deus e outra coisa é Ele responder, meus irmãos. Mas Ele está dizendo: eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis. Mas como é que tem que ser essa busca? De todo vosso coração. Essa expressão, irmão Gilberto, denota a totalidade da sua vida. Essa expressão, Marlete, denota a totalidade da sua força. De todo o coração denota corpo, alma, espírito, com uma finalidade: buscar a Deus. É você empregar força na sua oração, dizer: Senhor, a partir de agora estou buscando o Senhor. É diferente de você cantar de boca para fora. Já viu alguém cantando louvor aqui na igreja de boca para fora? A gente vê isso. Você já viu alguém aqui orando de boca para fora? A gente vê isso. Mas uma coisa, irmãos, é quando você ora lá do seu âmago, lá das suas entranhas, lá do seu coração, lá da inteireza do seu coração. Você arranca essa oração da sua alma, né? Não são meras palavras repetidas ou meras palavras mecânicas, mas é a oração que você arranca lá das suas entranhas. Isso, irmãos, é buscar a Deus de todo o coração. Quando alguém aqui na terra propõe buscar a Deus, ele diz: me achareis, eu vos ouvireis. Deus nessa noite, Ele quer ser buscado desta forma. Deus nessa noite, Ele quer que você ore desta forma, de todo o seu coração. Se for necessário empregar força, meu irmão, empregue força. Lembra alguém na Bíblia que orou intensamente? Jesus, irmãos. Ele empregou tanta força lá no Getsemane, que o seu suor se tornara ou convertera em grandes gotas de sangue caindo pelo chão. Imagina a pessoa orar tão intensamente: Pai, se possível, Pai, passa-se de mim este cálice. Imagina assim, irmãos, orar tão intenso. E eu reparo que quem não ora com intensidade acaba cochilando, acaba se perdendo no momento da adoração, no momento da intercessão, no momento da oração. Se dá o cochilo como Pedro e os demais que se afastaram a um tiro de pedra. Jesus chamara: orai e vigiai. No entanto, eles não oraram com intensidade, e o resultado é que eles se deram ao sono, meus irmãos. Alguém com preguiça aqui nesta noite? Alguém com o corpo cansado? Sim, pastor, estou com o corpo cansado. Mas nós precisamos empregar, irmãos, força para buscar a presença de Deus aqui nesta noite. Isso denota buscar a Deus de todo o vosso coração, a totalidade do seu ser.
a mente vidrada em Deus em oração. Os pensamentos vêm, mas você está vidrado, um coração totalmente voltado para Deus em oração. Resultado que, se esse povo atentasse para estas recomendações dadas por Deus, Deus ainda encerra com uma promessa maravilhosa no versículo 14, dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei ainda mais mudar a vossa sorte. Deus é especialista em mudar a sorte. Deus mudou a sorte de Jó quando? Jó capítulo 42 diz que Deus, Jó capítulo 42, 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. Vamos ficar de pé nesta noite, senão o Paulo já passou ali do horário. Que fazer, irmãos, desenvolva um relacionamento pessoal íntimo com Deus a partir de hoje. Se talvez você que aqui está nesta noite não fez isso no decorrer deste ano, irmão, irmã, você precisa desenvolver este relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você precisa voltar a ler, a meditar nas escrituras sagradas de Deus. Ele diz que Ele permitirá ser achado, significa que Deus está acessível, mas Ele precisa ser buscado nessa noite, Ele precisa ser orado, invocado aqui nessa noite. Ele precisa que você chame a Ele com intensidade aqui nesta noite. Então o versículo conclui com uma promessa de Deus, com a afirmação que Ele trará restauração completa. Deus não apenas se revelará ao seu povo, mas também o libertará do cativeiro. Ele diz: farei mudar a vossa sorte. Mudar a sorte significa mudar o quadro de vida. Mudar a sorte significa tirar a desgraça e vir com a graça. Mudar a sorte é tirar a tristeza e Deus vir com a alegria. É Deus tirar o pranto e Deus colocar o sorriso. É Deus tirar a maldição e Ele implantar a bênção. É Deus mudar o quadro da vida de uma pessoa, meus irmãos. Deus está dizendo: farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele é especialista em mudar o quadro de vidas, irmãos. Deus, somente Deus pode mudar a situação da nossa vida. Deus pode tirar este povo ali do cativeiro e levar para a sua terra natal. Assim também Deus pode fazer nesta noite. Fecha seus olhos. Deus pode, irmãos, mudar a sua sorte, mudar o quadro da sua vida nesta noite. Ele diz: e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está prometendo aqui a restauração completa, mas para que essa restauração completa viesse, este povo tinha que se apegar aos planos de Deus. Quais são os planos de Deus? De paz, de bênção e não de mal. Este povo, irmãos, tinha que se voltar para Deus em oração, buscando a Deus de todo o coração naqueles dias. Este povo tinha que se voltar para Deus, e é isso que Deus deseja para nós aqui nesta noite. Há bênçãos, irmãos, sendo reservada para nós. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus tem reservado para nós na eternidade. Vamos cantar, Léo, aí, pega o teclado aí, Thales, vamos cantar um hino de oração. E eu quero convidar você a orar diferente nesta noite. Eu quero convidar você a invocar a Deus com intensidade, com todo o seu coração. Talvez há alguma área na sua vida que você necessite que Deus mude, algum quadro na sua vida, na sua casa, na sua família, que você deseja a intervenção sobrenatural deste Deus. Ele pode sim intervir na sua história, no seu quadro, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Ele pode mudar os planos. E ninguém, amada igreja, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus, Ele está dizendo: farei mudar a vossa sorte. É noite, irmãos,
da tristeza, é noite da alegria agora, dá lugar, é noite da tristeza, agora dá lugar à alegria. É noite de Deus mudar o quadro da nossa casa, da nossa família. Feche seus olhos nessa noite. Dá para cantar, hoje o meu milagre vai chegar, Léo? Dá para cantar, Thales? André Valadão, hoje o meu milagre vai chegar. Vamos cantar esse corinho, esse hino, irmãos. Logo após nós estaremos orando, buscando a presença de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vai glorificando, vai orando com intensidade, irmãos. Quero convidar você a orar mais intenso nesta noite. Quero convidar você a colocar intensidade na sua adoração. Quero convidar você a orar com vigor nesta noite.